Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo, que estão acompanhando esse curso. Nós estamos hoje com muita alegria no nosso coração, estamos chegando ao final desse curso, que para nós é importante poder passar isso para vocês. Eu tenho certeza que está sendo de bênção para cada um de vocês, e as pessoas que a gente tem falado, né, estão aprendendo, estão gostando, e eu tenho certeza que o fruto ainda vem, né? Nós já estamos colhendo frutos desse trabalho, e eu tenho certeza que assim que terminar esse curso, que Deus começar a trabalhar na vida de vocês, na vida daqueles que Ele está escolhendo, que estão se colocando à disposição dEle, eu tenho certeza que os frutos vão vir tanto para nós, né, como para vocês também, na vida de vocês, na família de vocês. É assim que a gente quer, né, que aconteça, que Deus principalmente quer. Então hoje a gente vai continuar. A gente falou na última aula sobre ainda, né, já no módulo 16, sobre como usar essa armadura, né, como utilizar ela através da oração, do entendimento. Então hoje a gente vai fazer, ver a diferença entre a oração, a intercessão e batalha espiritual. São 3 tipos de oração, de trabalho na intercessão, que nós temos que cuidar e saber a diferença um do outro, né? Então a oração, em primeiro lugar, a intercessão e batalha espiritual. Nós vamos ver então a diferença de um para o outro, como que a gente faz, que isso também faz parte da intercessão, tá bom? De acordo com o tipo de pessoas, de causa que a gente vai estar orando, a gente tem que então, um pouquinho diferente. Então hoje nós vamos ver a oração, né? O que é a oração? A oração, na verdade, é a gente falar com Deus, orar, né? Clamar a Deus, pedir a Deus, às vezes, mas ao mesmo tempo fazer a nossa parte, que é agir, né? Nós não podemos orar e esperar que Deus faça tudo que é da nossa parte também fazer. Então a oração é nós em comunhão com Deus. Então, para a gente ficar mais fácil para entender, a oração, na verdade, é a respiração da alma. Para começar, todos os dias nós alimentamos o nosso corpo, nós temos que tomar ter pelo menos 1 ou 2 refeições por dia, e se não uma só pelo menos, né? Então, isso é o alimento para o nosso corpo, e a nossa alma também precisa ser alimentada todos os dias. Então, dos alimentos da nossa alma é a oração. Tem a palavra, o estudo, a adoração, mas em primeiro lugar, a oração, onde a gente se coloca na presença de Deus para abrir o nosso coração primeiro, antes de pedir qualquer coisa para qualquer pessoa, e até mesmo pedir alguma coisa para nós, de bênçãos para nós. Na oração, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a nossa vida diante de Deus, na presença de Deus, abrir o nosso coração, né? Abrir o nosso coração, tudo que está lá dentro do nosso coração que possa impedir de Deus nos ouvir, a gente tem que já ir começando a colocar, né? Então, um exemplo que a gente dá: primeira coisa, chegar na presença de Deus, na oração com humildade. Com humildade quer dizer eu reconhecer. A gente tem muitas pessoas que confundem essa palavra, é bom a gente falar de novo. Humildade diante de Deus, pessoa humilde, simples é uma coisa, né? E a gente tem que ser humilde, tem que ser simples também. Isso é outra coisa. Mas a humildade diante de Deus é nós reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus, chegar na presença de Deus com reverência, né, com temor da sua presença, não medo, não é medo de Deus, é temor, respeito pela presença de Deus. Só porque nós não estamos enxergando Ele, que Ele é Espírito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é Espírito, nós não enxergamos, assim também como nós não enxergamos a nossa alma, nós não enxergamos o invisível, o Espírito, mas Deus, nós também não enxergamos Deus, não nesse mundo, nessa esfera natural, terrena. Então, mesmo nós não enxergando, nós temos que ter essa consciência de que Ele está conosco.
e que Ele está nos ouvindo. Então nós temos que ter reverência na sua presença, chegar a Ele com humildade, não chegando exigindo. E nós podemos orar com autoridade, clamar a Deus e tudo, usar a sua palavra em nosso favor, mas nunca constrangendo Deus, achando que Deus tem obrigação de nos atender, que Deus tem tempo para nos abençoar, que nós temos que Deus tem obrigação de nos atender. De forma alguma, isso não é maneira de chegar na presença de Deus. Nós temos que chegar na presença de Deus com um coração humilde, quebrantado, na presença de Deus. De que é isso? Eu reconhecer que eu sou um ser humano, que eu sou falho, que eu tenho defeitos e que, quem sabe, durante o dia, quantas vezes eu pequei até mesmo sem saber, né? Entristeci o Espírito Santo, não dei o valor devido, não dei atenção devida a Deus, o tempo que eu deveria dar. Então sempre tem coisas. Nós não podemos chegar na presença de Deus e nos preocupar com pecados grandes. Mas daí a gente nem perdoa e pedir, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, então eu não preciso nem pedir perdão, não. Esses são pecados que na nossa vida, na vida do cristão que tem o Senhor no seu coração, já estão longe de nós. Então, mas mesmo assim nós pecamos. Às vezes a gente não dá atenção devido a Deus, não dá o tempo. Às vezes a gente falou demais, alguma coisa que na hora o Espírito de Deus vai testificar no nosso coração. Nós mesmos, então, nós vamos perceber. Então a gente tem que chegar com humildade na presença de Deus. E em primeiro lugar, pedir perdão não adianta, mas é uma coisa que a gente tem que aprender logo. Não adianta nós chegar na presença de Deus com uma lista de intercessão, de nomes, de coisas para orar, com o nosso coração cheio de amargura, ressentimento, de pecado, fez coisas que desagradou a Deus, que sabe que é pecado, mentiu, fez um monte de coisa errada, não está com a sua vida em ordem. Né? Perfeito nós não somos, mas todos os dias, mas é a mesma coisa que eu tenho essa mesa aqui, todo dia ela pega uma poeira, ela é para ser limpa, ela tá limpa, mas todo dia eu tenho que passar um paninho, tirar a poeira, eu tenho que cuidar. Então nós também, por mais que nós estamos limpos por Jesus, pelo seu sangue, nós somos perdoados, lavados no sangue dele, todo dia nós, alguma coisa, às vezes que nós nem percebemos que nós fizemos. Então quando nós chegar na presença de Deus em oração, primeira coisa, pedir perdão. Pedir perdão a Deus por aquilo que, um exemplo que eu dou, tem pecados, umas coisas erradas que nós fizemos que nós não temos consciência, que nem a criança pequena, que ela faz alguma coisa e ela acha que está tudo certo, está tudo bem, não tem problema. Mas o pai e a mãe vão ver que aquilo está errado. Assim é nós. Tem coisas que nós vamos chegar na presença de Deus porque nós achamos que não tem problema, mas Deus sabe que aquilo não agradou a Ele. Mas então, como nós não sabemos ainda, nós não temos esse discernimento de coisinhas minuciosas, alguma coisa que nós podemos ter feito que a gente não se deu por conta, então é melhor a gente pedir perdão, dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, aquilo que eu talvez que eu fiz e que eu nem tenho, não tô lembrando, ou inconsciente eu pequei, alguma coisa que eu fiz, é melhor a gente fazer isso, eu pedir. Porque às vezes a gente pode ter feito alguma coisa que vai impedir as nossas orações e a gente não está sabendo, a gente não está vendo. Tá? E principalmente então aquilo que a gente sabe que a gente errou. Qualquer coisa que quando nós chegar na presença de Deus, o Espírito de Deus vai nos lembrar, vai aparecer na nossa mente, no nosso espírito, coisas que nós se desagrademos a Deus. Por isso, não se deve chegar na presença de Deus de qualquer jeito, com pressa. Senhor, eu quero isso, papapá, quero faz isso, faz aquilo. Não é assim. Né? Que a gente chega, claro que no momento de desespero, de angústia, em casos especiais que a gente não sabe nem o que dizer, tudo bem, às vezes o desespero, a pessoa chega, não tem muito rodeio, não tem muita coisa para falar, a gente vai direto ao assunto, e Deus entende, Deus sabe. Agora, no nosso momento de oração, de intercessão, o nosso tempo que nós reservamos para Deus, nós temos que chegar assim. Se você quer um conselho, na experiência própria minha, chegar na presença de Deus, não com pressa de pedir. Essa é a oração, chegar na presença de Deus, pedindo perdão e também perdoando. Talvez você fez alguma coisa, alguém te fez alguma coisa, que isso acontece todo dia, mas gente para magoar, ofender, falar alguma coisa, sempre tem, a gente acaba fazendo isso também. Então ninguém é perfeito, então a gente tem que ver alguma coisa que não está bem, pedir que o Espírito de Deus venha e Ele nos mostre, Senhor, abre o meu coração e me mostra alguma coisa que eu possa ter feito. Deus vai mostrar, seja pequeno ou grande, o Espírito de Deus vai nos mostrar. E muito raramente é impossível chegar na presença de Deus e que a gente não fez nada. Só o fato de não buscar
né, como a gente gostaria, a gente já tá pecando. Mas são coisas que faz parte da vida diária da gente, que não é aquelas coisas que, né, que nem a gente falou, aqueles pecados grandes, mas é bom chegar na presença de Deus assim, tá? Então é o primeiro passo de nós chegarmos na presença de Deus e pedir perdão, então, e agradecer a Deus. Outra parte é agradecer. Agradecer a Deus. Talvez durante o dia a gente teve alguns problemas, algumas dificuldades, mas Deus sempre nos livra. Deus, quantas coisas que nós se queixamos, mas hoje o dia foi mal, hoje eu não tenho que agradecer, eu não sei nem orar, não quero nem saber de orar. Talvez você não tenha nem ideia do que Deus já te livrou nesse dia. Quantas coisas que Deus te livrou que quem sabe, você nem sabe, se queixa daquilo que aconteceu, mas Deus te livrou de coisas piores. Então, independente de circunstância, independente do que acontecer durante o dia, irmãos, chegar na presença de Deus com humildade, pedir perdão, se alguma coisa nós fizemos, e principalmente quando nós sabemos que fizemos, não tem que passar por cima, não. Eu fiz, eu pequei porque fulano fez, porque fulano não tem nada a ver com ninguém. A nossa oração não depende de ninguém. É nós e Deus em nós, e o Espírito Santo. Né? Então nós temos que chegar na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, e com o nosso coração, então, né, humilde, e também agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por todas as coisas que Ele tem nos dado, por toda a providência que Ele já nos deu, por tudo aquilo que nós nem sabemos que Ele fez e que Ele nos deu vitória. Por nós poder levantar de manhã, a gente tá com saúde, nós temos motivos todos os dias para agradecer a Deus, todos os dias. Não podemos ser mal agradecidos. Então isso é a oração. E é nessa oração, irmãos, que nós vamos ter comunhão com Deus. E ter comunhão é a gente falar, a gente abrir o nosso coração com Deus. E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas, e todos nós somos um pouco assim, e a gente vamos dizer assim, que enquanto a gente não conhece, não tem essa experiência, esse hábito de orar e ter comunhão com Deus, a gente acha difícil porque a gente não está enxergando Deus, mas não precisa enxergar. Né? Deus é Espírito, nós temos que entender isso, que nós não vamos ver Deus, né, aqui neste mundo, mas nós temos que crer. Jesus falou, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Se nós quisermos ver Deus, que nós queremos ver as coisas acontecer primeiro para depois orar, nós não vamos receber nada nunca. Mas então nós temos que crer sem ver. Então Deus está ali, nós temos que ter comunhão com Deus. E muitas vezes, muitas pessoas, em vez de chegar na presença de Deus em oração, e em gratidão, e com humildade, e conversar com Deus. Uma das coisas que a gente sempre fala, quando o nosso coração está triste, alegre, seja o que for, que nós temos, a nossa atitude é a oração, é nós chegarmos na presença de Deus, não só na hora da dor, do sofrimento, na hora da angústia, mas chegar todos os dias, nós temos um encontro com Deus, um tempo da nossa vida de comunhão com o nosso Deus. Isso ele tinha com Adão e Eva no jardim, que vocês já estudaram isso, a gente já estudou na primeira aula, que Deus todos os dias ele vinha ter comunhão com Adão e Eva, eles falavam com Deus, Deus falava com eles, e era diferente, era uma coisa perfeita, eles não tinham pecado ainda, mas nós então trazemos essa semente do pecado, mas nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, agora nós estamos limpos diante de Deus, então nós podemos chegar na presença de Deus por causa do nome de Jesus, não porque nós somos perfeitos. Deus ainda está aperfeiçoando a nossa vida, mas nós chegamos à presença dele no nome de Jesus, não é no nosso nome. E Jesus Cristo é perfeito, e por causa dele, que ele cumpriu toda a lei, que ele morreu por nós podemos chegar então na presença de Deus, e nós podemos ter comunhão com Deus. Como que nós vamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, se nós vamos orar uma vez por semana, quando nós vamos na igreja, quando tem uma reunião, ou quando nós vamos orar só quando tem outras pessoas junto, que nós não vamos chegar na presença de Deus, mas assim como nós alimentamos nosso corpo, nós precisamos todos os dias, se nós quisermos ter uma saúde espiritual, vencer as nossas lutas, dificuldades, problemas, e também não só na luta, no problema, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, Senhor, está acontecendo isso, me abençoa. Não, na hora da alegria. Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, quando as coisas estão bem, nós temos que chegar na presença de Deus com uma alegria, de todo o nosso coração agradecer a Deus por tudo. Talvez não tenha nada para pedir naquela hora, é muito difícil de não ter, mas chegar na presença de Deus, antes de pedir, a gente tem mania, antes de conhecer
de ter essa comunhão com Deus, a gente tem mania de tagarelar na presença de Deus, de chegar e falando, achando que Deus tem que ouvir, Deus tem que responder. Chegamos assim como nós chegássemos na presença de qualquer pessoa. Não é assim. Então é isso que a gente está falando. E ter comunhão com Deus, mas então abrir o nosso coração com Deus. É muito melhor nós chegar na presença de Deus. Você tem que chegar na presença de Deus, você tem que saber que você está na presença do teu Pai, do teu Deus, do teu Senhor, do teu amado que te amou, que se entregou por você, que se entregou por mim. Se existe alguém que nós podemos confiar de todo o nosso coração e que não vai nos decepcionar, que não vai sair fofocando, falando da nossa vida, que às vezes as pessoas acham mais fácil de abrir o coração com uma pessoa, conta tudo para outra pessoa. Às vezes aquela pessoa não pode fazer nada, às vezes aquela pessoa pode orar até, mas aquela pessoa não conhece teu coração, ela não conhece o teu problema, e você vai, abre o coração com aquela pessoa e conta tudo, e chora, e às vezes aquela pessoa vai, ainda coloca a mão na tua cabeça, e te consola, e de repente faz uma oração. Tudo isso é muito bom, não quer dizer que não pode, mas você tem que ir em Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo que acontece conosco, até mesmo aquilo que nós não entendemos, que nós não sabemos. Ele conhece, Ele sabe qual é a palavra que nós precisamos, Ele sabe aquilo que qual é as nossas dúvidas, nossas tristezas. E enquanto nós contamos para Jesus tudo aquilo que está dentro de nós, você vai dizer, mas por que eu tenho que falar se Deus já sabe tudo? Claro que Ele sabe, mas quando nós chegamos na presença de Deus, mas Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe, tem um texto que fala sobre isso. Então nós chegamos na presença de Deus, abrindo o nosso coração. Aquilo Deus vai recebendo, Deus vai ouvindo. Às vezes nós não sabemos nem se expressar direito o que nós estamos querendo, mas Ele conhece, Ele sabe. Isso mostra para Deus o quê? Que nós confiamos nele, que nós cremos que Ele está nos ouvindo. Né? É uma demonstração de fé, é uma demonstração de humildade diante de Deus, e que nós cremos na sua palavra, nós cremos que Ele existe, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, que Ele tem tudo que nós precisamos. Se nós não poder falar com ninguém, mas nós conseguir falar e abrir o coração com o nosso Senhor, é tudo que nós precisamos. Porque às vezes é o contrário, muitas pessoas falam para todo mundo dos seus problemas, mas não vão até a presença de Deus, o único, irmãos, que pode nos abençoar, o único que pode entender tudo aquilo que nós estamos sentindo. Ele vai entender, Ele vai responder, e de alguma maneira que nós podemos entender, mas que nós vamos sentir. Eu sei de pessoas, mas novas, que mal conhecem a palavra de Deus, que nem sabiam orar, pessoas que eu sei que estão acompanhando esses estudos, que não sabiam nem como chegar na presença de Deus, e agora estão orando, estão sentindo a presença de Deus. Eles dizem, eu falei, eu pedi para Deus, Deus me respondeu. Eu fico feliz nisso, pessoas que me procuram e falam isso, que agora estão orando, estão sentindo a presença de Deus, estão conseguindo falar. Isso é maravilhoso, mas é tudo, é o primeiro passo para tudo que nós temos que fazer, é abrir o nosso coração. E mais uma vez eu falo, chegar na presença com humildade, não esconder nada de Deus, porque nós nem podemos esconder nada dele. Ele sabe tudo dentro de nós. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não pense que você vai conseguir esconder alguma coisa de Deus. E a melhor coisa que nós temos, já que Ele já sabe de tudo mesmo, né, não adianta querer esconder, chegar e abrir o nosso coração, ser sincero. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, eu pequei aqui, eu entristeci teu Espírito Santo. Senhor, eu falei isso, eu desejei isso, eu falei isso com aquela pessoa, eu agi mal. Chegar na presença de Deus, mas a culpa não era minha, não importa. Tudo que nós fizermos, chegar na presença de Deus, irmãos, como se nós fosse realmente responsável, porque tem coisas que a gente gosta de jogar a culpa nos outros. E claro que tem coisas que realmente coisas que pessoas que fizeram para nós, mas nós não vamos ganhar nada na presença de Deus, chegando acusando a pessoa, acusando as pessoas. O que nós aprendemos ali na armadura do Espírito? Que muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que por trás delas o inimigo, Satanás, está tentando usar a pessoa sem ela saber, com palavras duras, com sentimentos, com pensamentos, com comportamento, para nos atingir. E aquela precisa tanto de Deus, mas ela precisa que nós oramos por ela. Não que nós vamos passar a mão por cima da cabeça, coitadinho, ele não tem culpa, ele não. Nós temos que orar para aquela pessoa. Temos que, se nós conseguir chegar e ter uma conversa amigável, ter comunhão com aquela pessoa, de poder ajudar ela, nós vamos fazer, nós temos que fazer. Mas nunca querer achar desculpa, mas por nossos erros diante de Deus. Isso não funciona com Deus.
tá bom? Nós já vimos isso também. Temos o exemplo de Daniel, a culpa não era dele do que estava acontecendo com o povo naquela época, mas ele chegou e pediu perdão a Deus pelos pecados dele, pelos pecados do povo, coisas que ele não tinha feito, mas ele pediu perdão. Isso é ter acesso a Deus, mas é a humildade diante de Deus. Né? É uma das coisas que Deus cuida muito na nossa vida, e a gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Mas eu não tenho, pedir isso para Deus, eu não tenho, Deus não me deu, Deus deu isso, mas é porque Ele queria dar isso naquela hora. Se você ser grato, e você ser fiel naquele pouco, e ser grato a Deus, Deus vai te dar mais, Deus vai aperfeiçoar, Deus vai te dar coisas que você nem pediu. Mas nós temos que ser gratos a Deus, por tudo, por mais pequeno que seja. Se você conseguiu ter o alimento todo dia, agradecer. Mas uma das coisas que é importante, né, que já que a gente está falando sobre oração, né, oração, quando você vai às tuas refeições, agradecer a Deus. Mas eu que trabalhei, eu que fiz, mas você trabalhou, nós trabalhamos porque Deus nos deu força, Deus deu saúde para nós. Agradecer a Deus pelo alimento. Quantas vezes nós vamos comer alguma coisa que nós não sabemos se aquilo ali realmente vai fazer bem para nós, se aquilo ali não tem alguma coisa que pode fazer mal. Quando nós agradecemos a Deus e pedimos a bênção para o nosso alimento, isso vai nos livrar, Deus vai abençoar aquele alimento ali que não vai fazer mal. E que Deus ainda vai multiplicar na nossa mesa. Quando nós agradecemos por aquele alimento que Deus nos dá, Ele nunca vai deixar faltar e Ele vai multiplicar ainda para nós. Tá bom? Então tudo isso faz parte da oração, né? Na comunhão com Deus, mas eu insisto nisso. O que é comunhão? Você vai falar com Deus, você vai abrir teu coração com Ele. Mas você tem que ficar atento enquanto você fala. Mas eu sei que para uns é difícil por enquanto entender isso. Mas você está aprendendo, você está aprendendo agora a letra, você está aprendendo como faz. Mas ao dia a dia, a prática desses ensinamentos é que vai fazer você crescer. Não é você vai ler aquilo, agora eu sei tudo, agora eu já estou preparado. Não. Isso aqui tudo vai começar a acontecer na tua vida diária. Se você fizer isso, você vai chegar e vai orar, Deus vai trabalhando na tua vida, você vai até se surpreender com você mesmo. E já tem pessoas fazendo isso. Eles achavam que Deus não podia responder oração, que eles sentiram a presença de Deus, que Deus tocou neles. É incrível, e a gente vê que é sincero, a gente sabe quando a pessoa está falando a verdade ou não, né? Então, a comunhão, nesse meio tempo que você está falando com Deus, coloca as tuas dúvidas. Muitas vezes nós temos alguma dúvida, a gente não entendeu alguma coisa, Senhor, por que está acontecendo isso, Senhor? Como é que isso funciona? Eu não estou entendendo. Fala para Deus, fala para o Senhor. Depois que você pediu perdão, né, que você reconheceu os seus pecados, pediu perdão, você já se sente, já tem acesso à presença de Deus, Deus já te perdoou. Quando nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica, e nós podemos então orar, né, tudo no nome de Jesus, né, sem esquecer. E quando nós chegamos na presença de Deus, não podemos chegar na presença de homem algum, mas porque fulano falou isso, porque fulano falou isso. Não, deixa todo o nome de fora, é em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu chego na tua presença agora em nome de Jesus Cristo. Eu chego na tua presença sempre, 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 irmãos. Isso aí é a porta que abre para nós entrar na presença de Deus, é entrar no nome de Jesus, porque senão Deus não vai nos receber. Tudo é em nome de Jesus, tá bom? Não esqueça disso, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. E nesse momento, então, quando nós estamos tendo comunhão com Deus, mas essas dúvidas vão ser esclarecidas aos poucos. De repente você está com uma dúvida, você não entendeu alguma coisa, você chega na presença do Senhor, o que está acontecendo? Você fala, você coloca a tua situação para Deus. E muitas vezes, mas você tem que ficar atento na comunhão com Deus, porque muitas vezes, enquanto você está orando, Deus vai trazer na tua mente, no teu coração, aquilo que você estava pedindo para Ele te esclarecer. Eu tenho muita experiência nessa área, irmãos, de coisas que eu aprendi, que eu ouvi assim, que eu li e que eu não conseguia entender e eu fui orar. Coisas que estavam acontecendo e eu dizia, Senhor, o que é isso, Senhor? Me dá sabedoria, me dá entendimento. E eu pedia para Deus me dar, falar comigo, me esclarecer, tirar as dúvidas. E na oração, claro, não é uma oração, mas que você vai dobrar o joelho, que você vai orar e daqui a pouquinho você vai sair dali já, né? Já falou tudo que tinha que falar e virar as costas. Não, é um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus, assim como nós temos tempo para tantas coisas, tirar um tempo com Deus, irmãos.
Quanto mais nós precisamos falar com Deus, mais tem que ser maior o tempo, para você ter tempo de Deus falar com você também. Se você joga tudo na presença de Deus o que você quer e sai, Deus não vai falar com você. Deus não vai abrir teu entendimento daquilo que você precisa. Mas se você permanecer, vai falando, vai conversando com Deus, vai abrindo o teu coração. Como se você abrisse com o teu amigo. Você vai chegar ao teu amigo, você vai falar tudo que você sente, e isso e aquilo. Você sabe como é que funciona. Então, da mesma maneira, você vai chegar em Deus. A diferença é que com Deus você vai chegar com reverência, com humildade, sem esconder nada. Nem que a gente queira esconder, não vai funcionar. Mas Deus quer que nós sejamos sinceros diante dele, tá bom? Então, essa é a primeira parte então, de oração. E aguardar Deus falar com você. Se Deus não falou nada, você não sentiu nada diferente, Deus não esclareceu, aquela dúvida continuou, não tem problema. Muitas vezes, mas durante o dia, alguma coisa que vai acontecer, alguém vai falar alguma coisa, ou alguma coisa que você vai ouvir, ou quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, ou até mesmo dormindo, Deus vai falar, vai te mostrar em sonho, ou então Ele vai fazer do nada. Você vai estar fazendo alguma coisa e Deus vai lembrar você daquilo que você perguntou, aquilo que você queria saber, e Deus vai dar o entendimento. Não é só na oração, mas é principalmente na oração, no tempo em que você dedica a Deus, tá bom? Então a gente vai ler aqui, para não ficar muito comprido esse vídeo, exclusivamente sobre a oração, comunhão com Deus. Então o que Jesus fala sobre isso? Olha só, ali em Mateus capítulo 6, versículos 5 até o 8. Como que nós devemos orar então? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo de que eles já receberam a sua recompensa. Então não é para aparecer para ninguém, mas não é na presença dos outros. Existe a oração pública e tudo mais, isso é outra coisa. Não faz parte aqui do nosso curso, da nossa intercessão. Isso é uma coisa muito particular de cada um de nós. Então a nossa é com Deus, né? Não é, porque se nós vamos orar para mostrar para os outros, mas Deus nem vai ouvir, tá bom? Não vou entrar muito nesse assunto aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então é isso que nós estamos falando, mas é uma comunhão íntima, é entre nós e Deus, é separado da oração pública, é separado de outras pessoas, é o nosso devocional, é a nossa comunhão com Deus, tá bom? É isso que Jesus está falando aqui. E orando, não useis de vãs repetições, porque como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidade antes do que pedis. Então, isso que nós falamos agora, Deus já sabe tudo que nós precisamos, mas nós devemos chegar na presença dele. Tem coisas, irmãs, que não precisa os outros saber. Ninguém tem que saber de toda a tua vida, do que você faz durante o dia, o que você faz, as tuas coisas, os teus problemas. Se você quiser contar para um intercessor, alguém que vai orar por você, com o teu pastor, com a tua pastora, com a pessoa, teu líder, você pode falar, abrir teu coração, mas não vai falar com o teu líder, com o teu pastor, com quem quer que seja, e jogar sobre essa pessoa os teus problemas e achar que a pessoa tem responsabilidade de dizer para você o que você tem que fazer, pode até dar um conselho, dar uma orientação, mas é Deus. Mas se você fizer isso, se você não for a presença de Deus, você não vai crescer espiritualmente, você não vai ter experiência com Deus. Então, tem casos que você vai orar, vai estar na presença de Deus e você não vai precisar falar para mais ninguém, porque ninguém vai poder entender seus problemas, ninguém vai entender o que você está sentindo, o que você está pensando. Muitas vezes, mas um líder, o pastor tem tantas coisas, tantas pessoas, eles não conseguem ter aquele tempo assim para ouvir, para ficar com a gente ali. Então não adianta, é bom e pode acontecer, mas você não pode esperar por isso. Você tem que chegar aonde você estiver, na tua casa, em qualquer lugar que você precisar de Deus. Mas aqui, essa oração devocional, essa oração que nós chegamos aqui em secreto, aqui fala no quarto. Claro que muitas vezes a pessoa não tem essa liberdade de estar no quarto, mas procura um horário que você pode entrar no teu quarto, que você pode estar sozinho com Deus, né, secreto com Deus ali, falando com Deus, que com certeza Deus vai ouvir e vai te recompensar,
tá? Se você seguir esses passos aqui. Então, essa é a aula, então, módulo 16, aula 1 sobre a oração. O que é oração? Não é repetir as mesmas coisas, reza, essas coisas. É comunhão, é conversar com Deus. É colocar os nossos problemas, nossas coisas diante de Deus e conversar, ter comunhão, esperar e ouvir Deus também. Adorar, tem outras coisas junto, mas aqui que é adoração. A gente chega na presença de Deus com adoração, né, louvando o nome do Senhor, que é junto com a gratidão, agradecendo. Né, tudo isso aí faz parte da oração também. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Isso é só uma pequena parte, alguma coisa assim, para vocês terem uma ideia do que é oração, mas tem muita coisa mais aqui que a gente poderia falar, mas não é agora, que durante a intercessão é mais centrada e voltada para a intercessão, né, como é o nosso curso. Tá bom? Então Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, até a nossa próxima aula. Amém.